Agora eu vou convidar a professora Clarissa Marzinotto e com o tema da palestra Atuação Fisioterapêutica na Gestação e Parto. Oi, pessoal, todos me ouvem? Estão me ouvindo? Perfeito. Então, tá. Com formação em fisioterapia pela Unicid, especialização em fisioterapia na saúde da mulher e do homem pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, aprimoramento em fisioterapia obstétrica pelo Hospital das Clínicas da USP, membro do Comitê Científico da Associação Brasileira pela Continência, Berta Stuart, fisioterapeuta obstétrica e idealizadora da Fisio Feminina, fisioterapeuta pélvica e obstétrica atuando na Casita, espaço de conveniência. Pode dar início à sua aula, professor. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer muito o convite por participar dessa aula, tá? Hoje eu queria conversar um pouco com vocês, se a gente for pensar em fisioterapia na gestação, no parto e no pós-parto, é um tema muito grande, então eu queria agradecer muito a aula da doutora Raquel, porque eu acho que ficou super claro quais são as alterações fisiológicas da gestante, e a gente, como fisioterapeuta, consegue já pensar como que a gente consegue trabalhar com essa gestante dentro das próprias alterações fisiológicas. Então, a gente sabe que são todas adaptações gravídicas, hormonais e tudo mais, mas que são queixas relevantes que podem levar essa mulher a ter uma limitação realmente de trabalho, da vida dela, das atividades de vida diária. Então, a gente consegue pensar, por exemplo, se eu tenho uma alteração circulatória, problemas de varizes, por exemplo, como ela bem pontuou, membros inferiores, vulvares, quais são as técnicas da fisioterapia que eu consigo aplicar para controle, né, e auxiliar nesse retorno venoso. Perdão. Se eu tiver uma alteração postural, quais são as técnicas da fisioterapia que eu consigo trabalhar para readequar a postura dessa gestante, readequar a marcha, como a doutora Raquel bem pontuou, elas têm uma propensão maior a quedas, enfim. Então, todas essas alterações fisiológicas, a gente tem como fisioterapeuta como auxiliar essa gestante durante o processo gestacional dela. E muito se fala sobre fisioterapia em preparação do trabalho de parto. E aí eu resolvi a gente falar um pouco sobre o trabalho de parto em si, para que a gente também consiga fazer um pouco dessa reflexão de nós como fisioterapeutas. Quando a gente fala sobre o acompanhamento na gestação, a gente está falando sobre todas essas alterações que a doutora Raquel colocou na aula. E quando a gente fala sobre preparação do parto, a gente precisa entender quais são os mecanismos que acontecem no parto e que a gente vai facilitar com as nossas sessões, né, com o nosso acompanhamento anterior, prévio, ou o acompanhamento durante o trabalho de parto, tá? Então, eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Gente, eu sou um pouco perdida aqui, então, vocês estão vendo? Peraí, só um minuto. Vocês estão vendo? Ainda não, também. Tá carregando. Tá carregando? Aqui foi. Tá. Pessoal, eu acho que eu prefiro deixar a tela assim, ó, do que ela totalmente cheia, porque aí eu consigo visualizar o resto da interação. Tudo bem? Ou vocês preferem um slide completo? Tudo bem. Para enxergar. Tá. Eu acho melhor completo, claro, porque senão fica muito poluído a tela. Tá. Vocês estão enxergando bem assim? Sim. Perfeito. Então, eu queria pontuar um pouco das definições de parto e fisioterapia para que a gente consiga entender qual que é o nosso papel dentro de uma sala de parto, tá? Então, parto é o conjunto de fenômenos mecânicos e fisiológicos que levam à expulsão do feto de seus anexos do corpo da mãe. E a fisioterapia é a ciência que estuda e diagnostica, previne e recupera pacientes com distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano. O que isso quer dizer? Que nós, como profissionais, atuamos com cinésio, com
esses distúrbios cinéticos funcionais. Então, durante o trabalho de parto, o nosso trabalho pode ser muito bem-vindo e a gente tem uma atuação muito completa. Então, só passando rapidamente sobre a pelve materna, se a gente for pensar no acompanhamento da fisioterapia em trabalho de parto, a gente precisa pensar muito, mas muito em biomecânica e anatomia. Então, eu vou focar bastante aqui em todas as questões biomecânicas, tá? E a parte fisiológica de contratilidade uterina, fisiologia realmente do parto, eu vou deixar um pouquinho de lado, tá? Vocês vão entender bem. Então, se eu pensar na pelve materna, eu tenho quatro ossos, né, os 2 ossos ilíacos, o sacro e o cóccix, e as articulações principais, as articulações sínfise púbica, sacroilíaca, saxococcígea e lombosacrais, tá? Então, essas articulações, elas são extremamente importantes para a gente pensar quais são os movimentos que elas fazem, para que quando a gente tiver durante um trabalho de parto, no auxílio desse trabalho de parto, a gente pensa biomecanicamente como que eu posso adaptar essa pelve para facilitação da descida do bebê, tá? Então, aqui são algumas coisas gerais, falando que a pelve é dividida em 2 partes, pelve maior e pelve menor. O que vai importar para a gente? A pelve menor, que é a pelve obstétrica, esse diâmetro aqui, tá? E o menor diâmetro da pelve é o biisquiático, que ele fica bem central aqui, né, que seria o transverso. Então, esse diâmetro é o menor diâmetro que o bebê precisa passar, tá? E ele vai ser medido durante o trabalho de parto pela equipe, ou pela equipe médica, ou pela equipe da enfermagem. E aí, a gente vai dividir a pelve em três estreitos. O estreito superior, tá? O estreito médio da pelve e o estreito inferior. Aqui tá superior, mas é inferior. Então, a gente tem um conjunto de movimentos que a pelve materna realiza durante o parto, intrínsecos e extrínsecos. Eu vou focar em alguns principais, só para a gente entender um pouco dessa biomecânica e como a gente consegue aplicar ela durante o trabalho de parto. Então, só repassando rapidamente os movimentos, a pelve materna, ela faz um movimento de contranutação do sacro, tá? Então, o que quer dizer a contranutação? Quando o alto do sacro vai se inclinar para trás, o promontório vai se distanciar do pubis, e o cóccix se aproxima, o cóccix se aproxima do pubis, aqui, tá? Esse movimento de contranutação. O movimento de nutação, que é o contrário, então o alto do sacro vai se inclinar para frente, o promontório vai se aproximar do pubis, o cóccix vai se distanciar do pubis e vai subir. A abdução do ilíaco, esse movimento aqui. Então, os ilíacos, eles vão rodar aqui em torno do sacro, as espinhas ilíacas anterosuperiores vão se inclinar para fora. Esse movimento, ele pode acontecer com a adução do fêmur, ou com o apoio da pelve, tá? Então, se a gestante, se a parturiente, ela tá em decúbito lateral, a gente consegue fazer esse movimento aqui, tá? A abdução do ilíaco é o contrário. Então, os ilíacos vão rodar em torno do sacro para dentro, as espinhas ilíacas vão se inclinar, os isquios vão se inclinar para fora, e o movimento vai acontecer com a abdução do fêmur ou por apoio. Tá? Então, da mesma maneira, a gente vai tentar fazer movimentos de rotação do fêmur para que a gente consiga fazer a adução do ilíaco. Então, só passando por algumas considerações gerais. A gestação humana vai durar 42 semanas, né? O monitoramento fetal deve ser intensificado após 40 semanas, então, se essa gestante ela ficar a termo de 38 até 42 semanas, a partir de 40 semanas, a equipe que está acompanhando ela vai começar a fazer um acompanhamento um pouco mais frequente, tá? Porque podem acontecer algumas alterações placentárias. Quando a gestação de alto risco, essa conduta vai ser discutida com os profissionais que estão atendendo essa gestante. Então, o que vai ser feito? Vai ser marcada uma cirurgia, vai ser induzido parto, tá? Quando essa gestante apresenta qualquer tipo de doença nessa gestação, então, diabetes gestacional, hipertensão, trombofilia, tudo isso vai ser discutido com a equipe.
Aqui, só um gráfico para que vocês entendam que a maioria das grávidas, elas vão entrar em trabalho de parto espontâneo, esses são dados de primíparas, tá? De 40 até 41 semanas. Então, quando a gente está acompanhando a gestante, a gente precisa entender também que esses bebês que vão nascer, muito provavelmente essa mulher eles vão nascer, vai disparar o trabalho de parto espontâneo entre 40 e 41 semanas, tá? E aí a gente tem as fases do trabalho de parto. Então, a fase de quiescência, que é o útero não responsivo, que é durante toda a gestação, esse útero está fazendo contrações apenas de treinamento e tudo mais. A ativação, que já começam as contrações de Braxton Hicks ou as preparatórias para o parto, tá? Que são contrações que são um pouco mais intensas. Elas já começam a trabalhar um pouco o colo dessa mulher, mas elas ainda não são contrações efetivas, realmente de trabalho de parto. Então, isso pode acontecer quando o bebê ficar a termo. Então, a partir de 37, 38 semanas, essas contrações vão acontecendo, elas podem ser desconfortáveis, mas elas ainda não são efetivas, tá? Para trabalho de parto. A gente costuma falar que trabalho de parto, quando elas perguntam como é que eu vou saber diferenciar o tipo de contração, né? Se as contrações são reais, eu estou efetivamente em trabalho de parto, ou se são essas contrações de treinamento. E aí, o que a gente sempre fala você vai saber, não tem como não saber, que nem o amor, a gente só sabe quando sente, tá? As contrações do trabalho de parto ativo, elas são muito mais intensas, né? Então, a mulher, a grande maioria das mulheres vai perceber muito bem. Então, a gente tem a divisão do trabalho de parto em primeiro período, que vai ser o de dilatação, segundo período, que vai ser o da expulsão, terceiro período de equitação e quarto período é a golden hour. E depois o útero passa para involução. Então, aqui, tem uma figurinha pontuando o colo do útero, né? Então, o colo do útero tá lá fechadinho, como a doutora Raquel explicou durante todo o processo gestacional. E aí, durante aquelas contrações que eu falei que são preparatórias, ele vai trabalhando o apagamento do colo, tá? Então, um colo que era bem grosso, posterior, impérvio, bem fechado, ele vai começando a se tornar mais apagadinho, mais fino, tá? Durante aquela fase que eu expliquei. E depois começa o processo de dilatação, se vocês estão vendo bem na imagem aí, então tem aquele colo grosso, lá, impérvio, e aí depois, quando eu tenho o apagamento do colo, esse útero começa o processo de dilatação, e aí eu tenho, o processo de dilatação vai de 0 até 10, tá? Ela vai falando e vai apresentando. É sobre gestação e parto a palestra. Alô? Pessoal, vamos deixar o microfone desligado. Desculpa, gente. Mecanismo de parto. Então, é aí que a gente precisa focar a fisioterapia, tá? No processo todo de contrações, de dilatação do colo, existem alguns hormônios que são responsáveis, principalmente ocitocina e prostaglandina, tá? Que são os hormônios que vão fazer essa dinâmica entre contração do útero e dilatação do colo do útero. A gente vai atuar, mas de uma maneira secundária. Então, todas as vezes que eu consigo dar conforto para essa gestante, levar ela para um ambiente seguro, trabalhar um pouco do controle da dor dela com métodos não farmacológicos, eu melhoro toda essa dinâmica hormonal e facilito o parto dela, tá? Mas pensando em biomecânica, o que a gente vai atuar realmente, a fisioterapia, a gente vai facilitar muito a mecânica de parto. O que quer dizer? Fora do processo de dilatação do colo do útero, desse útero trabalhando, eu preciso ter o trajeto que o bebê vai fazer pela pelve, tá? Que é um sistema de encaixe. Então, é aí que a gente consegue ter um olhar clínico sobre essa parturiente. Então, o nome mecanismo de parto é apresentado para o conjunto de movimentos e fenômenos ativos e passivos do feto durante a passagem pelo canal de parto. A progressão do trabalho de parto é facilitada de acordo com a relação entre as características da forma e o tamanho da pelve da materna e as características do bebê, e principalmente o posicionamento do bebê. As contrações uterinas são a força motriz que vão impulsionar esse feto pela pelve, canal vaginal e vulva, tá? Então, eu tenho as contrações, que estão sendo a força motriz, esse útero vai contrair, vai empurrar o bebê para baixo,
E aí, eu preciso ter esse sistema de encaixe aqui na pelve, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma parturiente que não se movimenta durante o trabalho de parto, eu dificulto muito esse mecanismo, porque é muito mais fácil eu ajustar o bebê com os movimentos que ele mesmo está fazendo, que o útero tá empurrando esse bebê e ele está fazendo esse movimento, e eu readequando a pelve dela. Agora, quando eu tenho uma mulher que está completamente estática, eu tenho só a força motriz do útero e o bebê trabalhando. Então, não é que é impossível uma mulher que tá deitada parir, mas vai ser muito mais fácil, menos doloroso, se ela conseguir se movimentar durante o trabalho de parto, tá? Tipos de apresentação fetal, por que eles são importantes para a gente? Primeiro, para que a gente também prepare, quando a gente está pensando em preparação, como eu falei, preparação do parto, a gente precisa também pensar no posicionamento desse bebê, para facilitar a passagem dele pelo canal da pelve. Então, a gente tem a apresentação, as longitudinais, tá? Que é o bebê cefálico, que é a cabecinha para baixo, que é o mais fisiológico, a grande maioria dos bebês vão estar apresentados já com posição cefálica, tá? Algumas coisas vão influenciar, daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso, e a gente tem a apresentação pélvica, que é quando o bebê tá sentadinho, ele tá de bumbum encaixado na pelve, tá? O parto pélvico é um parto muito complicado, então a grande maioria das equipes já faz, ou as equipes esgotam as possibilidades de fazer a versão desse bebê, de tentar fazer esse bebê virar, e a fisioterapia vai auxiliar muito nisso, ou quando o bebê está com a apresentação pélvica, são poucas as equipes que realmente topam um parto pélvico, porque um parto pélvico, ele pode ser um parto muito complicado, ele pode ser um parto que, enfim, que não evolui bem, então a gente tenta esgotar durante todo o processo gestacional, se esse bebê tá pélvico, a versão desse bebê natural, tá? Várias coisas vão influenciar no posicionamento desse bebê. Postura materna, posição da placenta, e vários outros, e a própria predileção do bebê por aquela posição, tá? E aí a gente tem as posições transversas, que é quando o bebê fica deitadinho, tá? Que a gente tem córnica ou dorsal. A apresentação transversa é totalmente incompatível com o trabalho com parto vaginal, tá? Dificilmente esse bebê vai ficar transverso até o final da gestação. E principalmente com algumas mobilizações pélvicas, ajustes posturais e tudo, esse bebê vai, muito provavelmente, assumir uma postura longitudinal, mas aí precisa entender se ele vai apresentar cefálico ou pélvico, né? Então, aqui a gente tem algumas representações das posições do bebê, tá? Aqui ele tá cefálico anterior, occipito à direita, sempre durante o trabalho de parto, a referência que se tem sobre o posicionamento do bebê é o occipito, tá? Então, assim, ou ele tá com o occipito à esquerda, ou com o occipito à direita, occipito púbico, ou occipito no sacro, então a gente sempre vai ter, a referência vai ser o occipito do bebê. Occipito à esquerda transverso, aqui ele tá, ó, tá vendo, bebê transverso aqui? Então, esse daqui é incompatível com o parto. Aqui tá a apresentação pélvica, então ele tá sentadinho na pelve, tá? Aqui a gente tem a apresentação das variações da apresentação cefálica fletida, então é esperado que esse bebê também entre para o trabalho de parto com a cabeça fletida, com o queixinho aqui no peito, tá? Se esse bebê não está nesse posicionamento, também pode ser um parto que vai começar a complicar, tá? Por algumas questões de ajustes e tudo mais. A gente vai falar dos mais comuns, tá? Que é realmente o bebê cefálico fletido. E aí, eu tenho vários tipos de apresentação da cabecinha do bebê. A mais comum é essa daqui. Então, o occipito do bebê vai ficar viradinho vai ficar aqui no pubis e o bebê vai estar olhando para o sacro, tá? Então, essa é a posição mais fisiológica, esse é o parto que evolui mais rápido, esse é o parto menos complicado, tá? Eu tenho também a possibilidade dele estar olhando para o pubis, tá?
Eu tenho a possibilidade dele estar rodado aqui, olhando para os lados, olhando transversalmente. Aonde que a gente vai atuar também? Dependendo, a gente consegue fazer algumas posturas maternas que vão facilitar que esse bebê gire no eixo, tá? Então, eu consigo trabalhar com alguns movimentos de pelve e algumas posturas da mãe para fazer essa facilitação de rotação do bebê, para que ele encaixe melhor na pelve na hora da descida. Lembrando ainda, voltei naquele slide só para colocar para vocês. Então, a gente já viu quais são as posições do bebê, quais os movimentos que a pelve faz, como que eu posso facilitar. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre como eu posso facilitar o encaixe cabeça, né, a descida do bebê com o encaixe da pelve. De novo, estreito superior, estreito médio e estreito inferior. Então, o fisioterapeuta, durante o trabalho de parto, conforme vai progredindo, normalmente a equipe vai fazendo toque, então tem equipe que toca a cada 1 hora, tem equipe que toca a cada 4 horas. Normalmente, o que as pessoas ficam perguntando? Quanto que tá de dilatação? Para o fisioterapeuta é importante saber a dilatação? Para a gente saber qual estágio que está esse trabalho de parto e tudo mais. Mas para nós é muito mais importante saber qual plano que o bebê está. Então, a gente tem uma medição que chama planos de Deli. Quem vai fazer esse exame não vamos ser nós, né? Vai ser ou o médico, ou a médica que está acompanhando, ou a equipe de enfermagem, e eles vão falar, olha, tá com tanto de dilatação e tá em -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Então, o que é 0 do plano de Deli? Lembra que eu falei lá, é daquele diâmetro biisquiático, tá? Que é bem o centro da pelve. Então, é onde o bebê, é o menor diâmetro que o bebê precisa passar. Então, a gente precisa entender se esse bebê está acima do estreito médio, ele tá no estreito médio, mas se ele tá acima do plano 0 de Deli ou abaixo. Por quê? Porque isso vai influenciar na postura que eu vou propor para aquela mulher adotar durante o trabalho de parto dela, para facilitação da descida. Então, qual que é o trajeto natural que o bebê vai fazer na pelve? Ele vai fazer um trajeto em forma de J. As rotações tendem a ser pelo lado esquerdo. Então, esse bebê vai entrar, ele vai encaixar aqui. Então, eu falei para vocês que o mais comum é que ele entre assim, vocês estão enxergando? Com a cabecinha aqui, ele vai rodar aqui, ó. Se ele entrar aqui, ele vai rodar e vai fazer esse trajeto aqui, tá? E vai nascer aqui olhando para o cóccix. Os exercícios posturais e mobilizações pélvicas vão ajudar no movimento cardinal, como eu falei, no movimento do eixo que esse bebê está fazendo, para facilitação dele no encaixe da pelve. O sacro em contranutação e abdução dos ilíacos vão facilitar os estágios que o bebê estiver no estreito superior e médio. Então, se esse bebê está acima do plano 0, o que, como fisioterapeuta, a gente tem como objetivo? Tentar abrir o estreito superior. Se eu estou tentando abrir o estreito superior, como que eu faço? Uma contranutação do sacro e uma abdução dos ilíacos, tá? Então, exercícios e posturas que vão facilitar esse tipo de apresentação da pelve. O trajeto ideal, como eu falei, estreito superior, insinuar por OP ou OEP, tá? Então, com occipito posterior, ou occipito púbico, ou occipito esquerdo púbico. Quando chegar no plano 0 de Deli, ele vai fazer uma rotação à esquerda e a face dele vai virar para o promontório do sacro. Então, o bebê, na hora do expulsivo, ele vai nascer com o rostinho para baixo, tá? E aí, depois, ele vai fazer uma rotação. Mantém a flexão de cabeça durante o canal vaginal, quando adentrar os MAP, e aqui eu não consigo ler, espera só um minutinho. Gente, eu não tô conseguindo ler essa última... Peraí, tá, pronto. Depois da coroação, o bebê faz uma extensão de cabeça e a rotação à esquerda para a passagem do ombro. Então, a cabecinha dele ele vai nascer olhando para trás, e aí ele vai rodar para a esquerda para desencaixar o ombrinho lá do canal, tá? É esse o trajeto do bebê. Esse daqui é o mais fisiológico, é o mais comum. Existem vários outros tipos de posicionamento, mas esse aqui é o que a gente mais encontra. E aí, durante o trabalho expulsivo, de parto expulsivo, as contrações vão ser um pouquinho mais espaçadas, mas elas vão ser mais longas, mais intensas e menos dolorosas.
Os puxos vão ser espontâneos, então, durante quando ela entrar nessa fase, ela vai começar a fazer a força natural para a expulsão do bebê, tá? O monitoramento dos batimentos fetais nessa fase, ele é imprescindível, ele tem que ser feito mais ou menos a cada 5 minutos, então a equipe de enfermagem ou médica vai fazer essa ausculta do bebê para saber como é que estão os batimentos, tá? Que aqui é onde a gente pode ter quedas bruscas ou taquicardia ou bradicardia do bebê, que podem apresentar sofrimento fetal, tá? E o ideal é que essa mulher tenha liberdade de escolha de posição. Por quê? Porque ela vai conseguir fazer os ajustes para o próprio corpo, para facilitação do período expulsivo. Quando que a mulher entra no trabalho de parto expulsivo? Então, quando ela já dilatou 10 e quando esse bebê já desceu pela pelve. A cabeça vai se apoiar sobre o diafragma pélvico e vai gerar o reflexo de expulsão. A mulher sente uma força involuntária de empurrar e uma sensação parecida com urgência fecal. Então, ela vai falar, eu tô com vontade de fazer cocô. A gente já sabe que, provavelmente, ele já tá com a cabecinha apoiado lá nos músculos do assoalho pélvico. Ela tá tendo esse reflexo. E aí ela vai começar a fazer a força de expulsão. A força de expulsão, ela não é a força de fazer cocô, tá? Isso depois pode ficar para outro tema, porque é um assunto um pouco mais polêmico, mas a gente tem orientação para essa mulher fazer a força lá pelo canal vaginal, ao invés da força de cocô, tá? Primeiro momento, a apresentação desce pelo mesmo trajeto do sacro oblíquo posterior, a cabeça vai atingir o cóccix, que vai realizar a contranutação. A região anal é pressionada e o orifício anal é comprimido, tá? E aí vai ampliar o períneo anterior. O períneo vai se alongar cerca de 200 vezes da posição natural dele, a posição neutra dele. E aí, o que eu vou pensar durante o trabalho de parto expulsivo? Em posições que abram lá para baixo, então estreito inferior, tá? Quando esse bebê passou do 0, a gente precisa começar a pensar no contrário que a gente estava pensando quando o bebê estava alto. Então, a gente vai fazer o quê? Uma nutação do sacro, para abrir os estreitos lá inferiores da pelve, e uma adução dos ilíacos, para eu também ter uma separação aqui dos isquios, tá? Na apresentação OS, que é quando eu falei o bebê viradinho lá, olhando para o pubis ao invés do sacro, o maior diâmetro do bebê vai atingir primeiro o períneo. E aí pode levar a um período expulsivo mais longo, doloroso e lesivo para os músculos do assoalho pélvico. Então, também, lembrando, quando a gente fala sobre preparação de parto, a gente precisa pensar que quando a gente previne sim lesões de assoalho pélvico, né? Mas existem certos posicionamentos do bebê que vão ser mais lesivos para esse assoalho pélvico. Existem posturas que essa mulher pode adotar durante o trabalho de parto que vão ser mais lesivas para essa musculatura do assoalho pélvico, tá? Então, a gente melhora muito essa questão do alongamento. Esse períneo, a gente trabalhando na fisioterapia, a gente tem muito menos chances de lesões graves, de 3º e 4º grau perineais, mas a gente precisa também saber que o nosso trabalho é limitado, porque existem coisas que acontecem durante o trabalho de parto que às vezes a gente não está presente, ou que esse bebê adotou essa postura, e que isso vai ser mais lesivo para esses músculos do assoalho pélvico dela. Puxos dirigidos não vão diminuir o tempo de trabalho de parto. Puxo dirigido é quando há um reforço do faz força, empurra e tudo mais. Mas podem aumentar as lacerações perineais e risco de fadiga materna, tá? Então, aqui tem uma revisão da Cochrane que fala que eles fizeram um grupo controle sem puxo dirigido e outro com puxo dirigido. O grupo sem orientações de puxo teve o segundo período, que é o período expulsivo, 10 minutos menor. Então, não vai influenciar no tempo do trabalho de parto, vai só fadigar essa mulher, né? Porque quando ela vai fazer a força que ela sente que ela tem que fazer, ela não vai colocar uma força excessiva. Então, tem contração que vem mais forte e tem contração que vem mais fraca. Ela vai entender o corpo dela e ela vai saber qual grau de força que ela vai colocar. E dessa maneira, ela mesma se protege com relação à fadiga materna, tá?
E aqui a gente tem os posicionamentos que também a fisioterapia pode auxiliar muito na sugestão, porque essa mulher ela vai adotar a postura que ela se sentir mais confortável. Mas muitas das mulheres nem sabem as posturas que ela podem adotar durante o trabalho de parto. Então, a gente vai tentar orientar essa parturiente nas melhores posições que sejam mais confortáveis para ela, pensando também na proteção perineal e tudo mais. Então, aqui a gente tem a posição de litotomia clássica, tá? Essa daqui é um pouco mais lesiva para assoalho pélvico, porque essa mulher também, ela tá deitada, e aí eu não consigo, quando eu tenho um apoio aqui em cima do sacro, o sacro e o cóccix não conseguem fazer o movimento que eles têm que fazer para a abertura lá do estreito inferior. Aqui eu tenho semi-sentada, que eu também tenho essa questão do posicionamento do sacro, mas eu já tenho o peso da gravidade aqui auxiliando, tá? A posição de lado, existem alguns estudos novos que estão demonstrando que é uma ótima posição protetora para assoalho pélvico e que eu tenho também uma possibilidade de sacro livre e consigo deixar essa parturiente mais verticalizada, porque eu consigo elevar aqui a maca, né? E aí ela consegue ficar, eu tenho um pouco mais de liberdade também de posição de coxo femoral, abertura dos estreitos. Aqui o parto na banqueta, tá? O parto da banqueta, ele pode ser um pouco mais lesivo para assoalho pélvico, mas ele é extremamente confortável para gestantes. E aqui a gente tem a posição de 4 apoios também, que eu tenho bastante liberdade da pelve. Eu tenho também, depende da gestante, tem parturiente que se adapta bem, tem parturiente que não se adapta bem. Então, ela mesma vai assumir na hora do parto dela qual postura que ela vai se sentir mais confortável para o bebê nascer. Depois que o bebê nasceu, a dequitação, que é a expulsão da placenta, ela vai acontecer. Essa mulher, ela vai ter contrações, não vão ser dolorosas como as contrações durante do trabalho de parto, mas essa dequitação ela tem que acontecer de 30 minutos até 1 hora depois do parto, porque aumentam muito as chances de hemorragia pós-parto, tá? Que é o maior índice de morte materna. Então, alguns movimentos, algumas manobras, né, que se espera que essa placenta seja expulsa naturalmente, mas se começar a passar desse tempo, a equipe precisa fazer algumas manipulações e tudo mais para que essa placenta desgarre lá do útero, né, e diminua a chance de fazer uma hemorragia pós-parto. Aqui a gente tem partos instrumentais, tá? Então, os instrumentos mais utilizados. Se esse bebê precisa nascer, ele tá entrando em sofrimento e ele já tá no canal de parto, essa equipe vai pensar em como resolver esse parto, porque esse bebê, né, precisa sair. E aí, então, se usa ou o fórceps ou o vácuo, tá? O fórceps é mais lesivo para assoalho pélvico, mas é mais rápido, tá? O nascimento do bebê. E o vácuo, ele é menos lesivo para assoalho pélvico, então eles colocam aqui, né, no bebê e vão fazendo uma tração. Esse aqui é o que a gente mais encontra nas maternidades aqui, principalmente aqui de São Paulo. E aí, esse bebê nasceu, vai direto para o colo da mãe, né? Já posiciona, já começa a golden hour. Se esse bebê nasceu com apigar bacana, o próprio pediatra pode avaliar no colo da mãe, então esse bebê já vai ficar direto com a mãe. Então, se a gente pensar na fisioterapia na assistência ao parto, a gente vai promover mobilidade materna, considerando a biomecânica da pelve, a mecânica e o estágio do trabalho de parto. A gente vai trabalhar com métodos não farmacológicos para controle da dor, né? Nós, como fisioterapeutas, somos mestres em métodos não farmacológicos de controle de dor. A gente pode trabalhar com recursos termoterápicos, eletroterápicos e terapias manuais. A adequação da respiração, uma coisa que ajuda muito durante o trabalho de parto, muito, muito, muito. Apoio emocional, diminuição do tempo de trabalho de parto, diminuição das intervenções de parto, diminuição do número de cirurgias, tá? Suporte para posições menos lesivas para assoalho pélvico, porque é sim uma preocupação. Então, aqui a gente tem falando sobre mobilidade, durante o primeiro estágio do trabalho de parto e a posição durante o segundo trabalho de parto. Então, a gente também sabe que são partos, quando essa mulher ela tem mais liberdade, ela consegue andar durante o trabalho de parto dela, consegue se movimentar, fazer postura, fazer exercício, mobilidade pélvica, e durante o segundo
período do trabalho de parto também ela consegue assumir uma postura que seja mais confortável para ela, a gente tem melhores desfechos materno-infantil. A bola suíça, alívio da dor, né, durante o trabalho de parto também já está super bem colocada na literatura. Nós, como fisioterapeutas, temos que saber que não basta colocar uma gestante numa bola, a gente tem que saber trabalhar a mobilidade da pelve dessa gestante na bola, né, porque não é só sentar na bola. Métodos não farmacológicos, a fisioterapia atua muito com a acupuntura, então pode-se trabalhar com a acupuntura também durante o trabalho de parto. Então, aqui a gente tem algumas técnicas, então tem aqui o uso do TENS durante o trabalho de parto também está super bem evidenciado já, 60% das parturientes aceitam super bem o TENS, mas num período um pouco mais, fora do trabalho ativo, parto ativo, tá? Um pouco antes. Quando elas já estão no ativo, com uma dor mais intensa, dificilmente elas aceitam a corrente, tá? Mobilidade, acupuntura, a própria mobilidade aqui durante, na bola, ó, a gente consegue trabalhar a pelve aqui, ó, ela tá em contranutação, porque esse bebê estava no estreito superior. Vamos lá. Aqui, mobilidade pélvica também, um cócoras bem posicionado aqui com a biomecânica, né? Bola, aqui a gente já auxiliando no expulsivo. E no pós-parto imediato, como que a fisioterapia vai orientar essa gestante? Deambulação precoce, prevenção de trombose, né? Então, se a gente sabe que essa mulher tem maior risco de fazer trombose, se já é uma paciente trombofílica, a gente vai passar as orientações, exercícios respiratórios. Essa mulher já precisa começar a fazer as solicitações perineais logo no pós-parto imediato, independente se foi uma cirurgia cesárea, independente se foi um parto vaginal, tá? A gente vai começar a lembrar que ela tem abdômen, então começa a fazer uma leve solicitação abdominal com exercícios respiratórios, tratamento de edema vulvar pós-parto que pode acontecer, laser em possíveis lesões perineais e mamárias, né, por conta da amamentação, orientação contra a estimulação intestinal. Então a gente tem um trabalho muito rico e completo para trabalhar com essas gestantes também no âmbito hospitalar. Gente, já deu tempo? Não sei, eu estou aqui falando. E orientação... Não, ainda não, tá. Tá, eu tô correndo aqui, tá? Não, fica tranquila. E orientações com relação ao pós-parto. Então, eu achei essa publicação uma publicação muito legal, que ela mediu a força perineal em mulheres que tiveram cesárea ou mulheres que tiveram parto vaginal não instrumental, tá? Um parto vaginal natural. Não foi, elas não pontuaram se teve lesão de assoalho pélvico, se não teve lesão. Foi só parto vaginal ou parto cesárea. Os dois grupos tiveram exatamente a mesma medição de força de assoalho pélvico. Então, o que a gente precisa entender é que um parto via vaginal, ele não vai necessariamente fragilizar ou lesionar esse períneo, tá? Essa musculatura do assoalho pélvico vai sofrer modificações durante a gestação. Como bem a doutora Raquel colocou, a própria gestação já é um fator de risco para incontinência urinária e diminuição de força desse assoalho pélvico. E aí, quando que os desfechos mais negativos aqui de força de assoalho pélvico foram para partos vaginais e instrumentais. Então, aqueles que precisaram passar fórceps, porque aí sim, você tem uma lesão de um instrumento nesse assoalho pélvico, tá? Mas a gente tem o mesmo grau de força. Então, independentemente se o parto for via vaginal ou via cirurgia, a importância dessa puérpera retornar à fisioterapia para a reavaliação. Quando a gente pede para essa pessoa voltar para o serviço? É muito difícil da gente colocar um prazo, porque o acompanhamento da fisioterapia, ele não é pontual, e a gente precisa entender o contexto que essa mulher está, num puerpério, numa adaptação e tudo mais. Então, a gente orienta para ela voltar o quanto antes ela conseguir se organizar, para a gente fazer uma reavaliação desses músculos do assoalho pélvico, aí por volta de uns 30, 40 dias depois, tá? Que ela já está um pouco mais bem restabelecida, já passou todo o processo da LOC, né? Que é o
toda a readequação do útero dela, essa cicatriz que a placenta deixa no útero já vai estar mais fechadinha, e aí a gente começa a trabalhar realmente com, de novo, fortalecimento, reconhecimento e funcionalidade desses músculos do assoalho pélvico, tá? E aqui reiterando uma campanha super legal da Abrafisme, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher, sobre a importância de se terem fisioterapeutas em todas as maternidades do Brasil, que infelizmente não é uma realidade, mas a gente está tentando reverter aí esse quadro, tá? E aí uma frase super comum na obstetrícia, mas que eu acho que é uma das melhores, assim, que para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. E aí a fisioterapia tem muito para contribuir em relação à assistência ao parto. É isso, gente. Peraí. Muito obrigada, professora, por compartilhar com a gente seu conhecimento. Foi incrível a sua aula. Acho que a gente é um pouquinho suspeita para falar, né? Por ser da área da físio. Mas tá cheio de fã aqui, viu? De você no chat. Ah, que legal!